Bom dia, feliz 2024, primeiro dia do ano e nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. Você já fez sua listinha dos objetivos para esse ano de 2024? Hoje eu quero levar você a refletir sobre algumas coisas e nós vamos estudar sobre uma cura que Jesus fez. Então vem com a gente, estou aguardando o pessoal aqui na sala. E nós vamos estudar juntos a palavra de Deus, porque esse deve ser o nosso principal objetivo, estudar juntos a palavra de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Bom dia, querida. Tudo bem? Qual de vocês pode orar para nós? Para a gente já iniciar, para não perdermos nem um minuto. A senhora pode orar? Tem que clicar no microfoninho para... Quando a senhora clica na tela, parece um microfoninho. Daí a senhora clica em cima e... Não, ela saiu. Eli, você pode orar pra gente? Pelo nosso estudo de hoje? Ok. Obrigada, Paizinho querido, porque o Senhor nos despertou hoje. Estamos aqui no primeiro dia, Senhor Jesus, do ano, Pai. Já na sua presença, estudando a sua palavra. Somos tão gratos a Ti, Senhor, porque temos aprendido tanto de Ti, Senhor Jesus, através da sua serva, Dai, Pai querido. Derrama sobre ela o Espírito Santo, Pai, para que ela fale, Senhor Jesus, aos nossos corações, através de Ti, e que nós possamos praticar, Senhor Jesus, e também ser bênção na vida de outras pessoas, Pai querido, e o propósito maior de nossa vida, Senhor, este ano que seja, Pai querido, pregar o Seu Evangelho, para que o Senhor volte o mais rápido possível, porque ansiamos pela Sua volta, pela Sua presença, Deus. É o que nós pedimos em nome por amor do Senhor Jesus e agradecemos. Amém. Amém. Bom, primeiro dia do ano, né? Eu vou deixar aqui no cantinho porque hoje a Edna não vai poder participar conosco, então por isso que eu mandei um novo link. E louvado seja Deus por nos permitir acordar mais esse dia, né? E iniciar esse ano de 2024. Na realidade, assim, a virada do ano ele não tem nada de mágico. É nós que colocamos as expectativas, né? Sobre esse novo, enfim, mas é uma oportunidade de recomeçar, é uma oportunidade de colocar metas. E vocês, já colocaram as metas de vocês? Eu acho que ontem eu fiquei refletindo muito sobre isso, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de ter metas. E normalmente eu faço uma lista. Quero isso, vou buscar aquilo. E eu gosto, assim, quando alguma coisa acontece, eu faço aquele check. Só que eu fiquei pensando, olhando as metas que eu tinha colocado no ano anterior, várias eu não cumpri. E várias ficaram pelo caminho e às vezes a gente se frustra, né? Então, para esse ano de 2024, eu coloquei uma meta só. E é isso que eu tô fazendo com vocês aqui todos os dias. Buscar o reino de Deus todos os dias. É isso que eu quero, por meio da palavra de Deus. E eu vou na confiança daquela promessa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. É isso. Então, que essa meta seja a meta de vocês. Mesmo que vocês colocaram outras, né? Que seja essa a nossa meta também. Então, hoje nós vamos estudar sobre mais uma cura que Jesus fez. Sobre uma cura que Jesus fez, né? Um milagre. Ontem nós estudamos sobre a transformação da água em vinho, né? O primeiro milagre de Jesus. Mas hoje a gente vai estudar sobre uma cura especial que Jesus fez e que a gente pode ler em Marcos, capítulo 1,
Nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 29. Vamos ler aqui. Olha o que diz o texto bíblico. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiravam, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordenava aos espíritos imundos e eles lhe obedeciam. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Então, o texto começa falando que essa cura ocorreu logo depois que Jesus fez o chamado para os filhos de Zebedeu. Isso que a gente vê no versículo 20, ó, fala assim, ó, e logo o chamou, deixando o barco de seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Então, Jesus ele tinha acabado de fazer o chamado para os filhos de Zebedeu. Quem que eram os filhos de Zebedeu? Tiago e João. A Bíblia fala que no dia dessa cura era sábado e que eles estavam na sinagoga em Cafarnaum, uma cidade que se chamava Cafarnaum. Só que a Bíblia fala que eles não tinham ido na sinagoga apenas para assistir. Eles estavam ali e Jesus passou a ensinar na sinagoga. E a Bíblia fala que as pessoas ficaram maravilhadas com aquelas palavras que Jesus ensinava, com a forma como Jesus ensinava, porque essa era uma forma diferente da maneira como os escribas ensinavam, né? Fala que Jesus ensinava com autoridade, e essa era uma das características marcantes do ministério de Jesus, e que diferenciava ele daqueles escribas, dos mestres da lei da época, porque esses mestres da lei, essas pessoas, esses estudiosos da época, eles sabiam da lei de cor, eles falavam todas as coisas que precisavam falar, só que eles se fixavam muito na palavra. E eles sempre tentavam se utilizar de palavras que outras pessoas falavam. Então, quando eles davam algum ensinamento, eles sempre corroboravam essa ideia citando alguém, como se fosse algo científico, sabe? Quando a gente vai fazer uma dissertação, uma tese, um artigo, a gente sempre vê assim, ou quando a gente vai ler, a gente sempre vê assim, segundo fulano de tal, e daí traz a ideia. Só que Jesus era diferente. Oi? Tá bem ruim o som, tá dando um barulho, tá fazendo um barulho estranho, não sei se é só pra mim. Pra ti também? Pra mim também, tô escutando. Deixa eu... Melhorou? Melhorou? Não. Será que é o microfone da Dinaí? Será que é? Eu acho que sim. Fechem os microfones. Fechei. Fecha os... Vamos tentar agora. Melhorou? Não melhorou? Eita. Não tem outra aba aberta. Tá dando eco? É um barulho muito forte, estranho. Não é eco, é um barulho assim de... Sabe uma TV fora de canal, assim? Pior que não tem nada aberto, só o Meet. Pra você não tá? Não. Pra mim não está. Vamos tentar. Eu tô gravando e depois eu compartilho com vocês, tá bom? Se ficar muito ruim, vocês me chamam novamente. Tá? A única coisa que tá aqui é o celular ligado, porque eu tô tentando gravar pra compartilhar, porque eu sei que hoje a maioria não podia participar. Melhorou? Ah, o celular perto do microfone? É do computador? Será que é isso?
Ah, então eu vou tentar reposicionar ele aqui em outro lugar. Melhorou? Melhorou? Não. Mas ontem eu utilizei assim também e não... Mas eu vou tentar gravar. Eu vou tentar gravar aqui pelo celular para disponibilizar depois, tá? Aqui não tem barulho nenhum. Mas depois eu vou ver o que pode estar acontecendo. Então, assim, essa era uma das diferenças que existia entre o ensinamento de Jesus para o ensinamento daquelas pessoas da época, daqueles mestres da lei. Porque aqueles mestres da lei, aqueles rabinos, sempre que eles falavam alguma coisa, eles sempre utilizavam outras pessoas para reforçar aquele ensinamento. Só que Jesus, ele não utilizava ninguém. Ele falava assim, olha, eu porém vos digo... E a gente pode ver isso, por exemplo, em Mateus capítulo 5, 22. Então, Jesus, ele tinha aquela autoridade, ele falava por ele mesmo, ele não precisava de ninguém para apoiar as suas ideias. Claro que tudo estava baseado no que a Bíblia falava. E só para a gente entender o contexto, quem que eram os escribas? Os escribas da época, eles eram os professores oficiais. Então, todo o ensino que existia nessa época, na época de Jesus... Ele não era baseado em outras coisas, apenas na palavra de Deus. Então, esses escribas, eles eram os professores oficiais da lei e da tradição. Eles ensinavam de forma oral e ensinavam de forma escrita também. Mas os ensinos deles, normalmente, depois que Jesus apareceu, ele estava em controvérsia. Sempre em controvérsia contra os ensinos de Jesus. Por quê? Porque eles eram muito legalistas. Eles se preocupavam muito com a minúcia, sabe? Eles estavam mais preocupados em descrever se isso podia, aquilo que não podia, com a própria verdade. E isso tornava a aprendizagem e a prática daquilo que a Bíblia orientava como um fardo. Por exemplo, só um exemplo, em relação ao sábado. Os 10 mandamentos falam sobre o sábado, para nós, lembra-te do dia de sábado para o santificar. A partir desse mandamento, os escribas, os mestres da lei, eles criaram várias outras coisas que poderia ou que não poderia fazer. Ah, você não pode cuspir no sábado, você não pode andar mais do que não sei quantos quilômetros. Então isso se tornava um fardo para aquelas pessoas. E em contraste com o que Jesus ensinava, porque Jesus... ele ensinava a verdade bíblica, ele mostrava que era simples e ao mesmo tempo ele falava assim, olha, me siga, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que contraste que existia entre eles. Então, o que precisa ficar na nossa mente hoje, assim como foi no passado, apenas as verdades espirituais ela pode proporcionar cura. Jesus, ele apresentava essas verdades espirituais, essa cura de forma simples. E isso trazia cura para as pessoas. A palavra trazia cura para as pessoas. E assim nos nossos dias também. Então a Bíblia fala que enquanto Jesus estava ali, ensinando na sinagoga com autoridade sobre a palavra de Deus, a Bíblia fala que apareceu um homem que ele estava possesso. Era como assim, Jesus ele estava ali com a atenção plena das pessoas nele e de repente aparece um homem completamente possesso, completamente contrário àquilo que Jesus estava falando, como se Satanás tentasse tirar a atenção do povo de Jesus para aquele episódio, né? E nós vimos que depois que Jesus ele foi batizado, que ele foi para o deserto e que enquanto ele estava no deserto, ele ficou face a face com Satanás. Satanás apareceu para ele. E novamente nesse episódio, a gente vê Jesus face a face com essas forças espirituais do mal, né? Contra esse espírito maligno. E a gente vai continuar estudando a Bíblia, o livro de Marcos ao longo desses próximos dias, os próximos meses, e a gente vai ver que essa não é a primeira vez que Jesus se encontraria com pessoas possessas. Jesus ele estava ali falando da palavra, ele estava expondo a palavra, cumprindo a sua missão de libertar os pecadores que eram escravos de Satanás, e vem alguém possesso.
E essa não é a primeira vez. A gente vai ver na Bíblia, por exemplo, que esse foi um caso. Em Mateus 9, a gente vê um homem que não é identificado, mas que ele era endemoniado, que ele estava mudo. A gente vê, por exemplo, em Marcos capítulo 5, 2 endemoniados da cidade da região de Gerazenos, né, os 2 Gerazenos. A gente vê em Mateus capítulo 15, a filha de uma mulher cananeia. A gente vê em Marcos capítulo 9, o filho de um homem que também não é identificado. E a gente vê a própria Maria Madalena, que a Bíblia fala que foi liberta de vários espíritos ruins, né? E a Bíblia apresenta então 6 relatos, 6 casos específicos de pessoas que eles eram endemoniados, que eles viviam sob o poder satânico, mas que foram libertos por Jesus. Só que além desses casos específicos, a Bíblia apresenta vários outros momentos em que fala que Jesus e seus discípulos curaram pessoas atormentadas, né? E o mais interessante que eu achei nesse relato, assim, quando a gente estuda, quando a gente lê, é que o espírito aparece, aquele cara possesso aparece, e a primeira coisa que ele fala é: Jesus, filho de Deus, o que você tem contra nós? O mais interessante é que, assim, esses espíritos malignos, eles reconhecem, eles confessavam que Jesus era filho de Deus, eles reconheciam que Jesus era filho de Deus, né? E no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, a gente vê, capítulo 3, versículo 19, a gente vê que os demônios, eles creem e temem a Deus. E que muitas vezes o conhecimento que eles têm de Deus é maior do que os nossos conhecimentos mesmo da palavra. Então, aquela pessoa que estava possessa, ela aparece e ela reconhece, ela declara que Jesus era filho de Deus. E quando Jesus ele ouve isso, o demônio falando, né, filho de Deus, ele repreende. E daí eu fiquei pensando, por que Jesus ele não se deixou declarar ali que ele era o Messias, o filho de Deus, né? E daí, estudando o comentário bíblico, a gente vê que Jesus ele fala 2 palavras. Ele fala, cala-te e sai desse homem, né? Duas ordens, cala-te e sai desse homem. Jesus ele sabia que se ele fosse revelado como Messias naquela ocasião, que era o início do seu ministério, que aquilo poderia despertar preconceito das pessoas contra ele. E aquilo ia dificultar muito a missão de Jesus de chegar ao coração das pessoas. Jesus ele não queria que as pessoas simplesmente soubessem que ele era o Messias. Jesus ele queria que as pessoas tivessem uma experiência pessoal com ele, a observar a sua vida, a observar os milagres que ele fazia, a ouvir as palavras que ele falava sobre a Bíblia, né? Ao testemunhar ali o poder dele sobre doença, sobre a morte. Então Jesus, ele queria que essas pessoas tivessem uma experiência pessoal com ele. E não simplesmente ouvir que ele era o Messias. Porque ouvir simplesmente que Jesus é o Messias não faz diferença na vida das pessoas. Assim como hoje. Não adianta só a gente falar Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o Messias, eu creio em Jesus. Se nós não tivermos uma experiência pessoal de conhecer a vida de Jesus por meio da sua palavra, nós precisamos demorar tempo aprendendo sobre as obras que ele fez na vida das pessoas. Isso sim vai fazer a diferença. Essa experiência pessoal vai fazer a diferença. E é por isso que nós somos convidados a estudar a Bíblia todos os dias. Então a Bíblia fala que após Jesus falar para esse espírito maligno se calar e sair, que o espírito ele agitou aquele homem violentamente. Antes dele sair, ele agita violentamente. E eu fiquei pensando assim, parece que era a última tentativa desse espírito ruim de acabar com a vida daquele homem, né? Os comentários bíblicos, eles falam que uma pessoa possessa, ela ficava muito parecida assim com alguém convulsionando, sem ter controle de si. Então, aquele demônio, ele agita violentamente aquele homem e depois sai. Porque nem
o próprio espírito maligno, ele podia não obedecer à palavra de Deus. Então ele sai. E assim como os espíritos malignos, os homens, eles reconheciam a autoridade de Deus. E por isso que o relato fala que aquele espírito imundo saiu daquele homem. O relato termina falando que as pessoas testemunharam aquela cura. Testemunharam e ficaram admiradas daquilo que estava acontecendo. Jesus, ele tinha acabado de chamar 2 novos discípulos, que era Tiago e João, e logo ali nos primeiros dias sendo discípulos de Jesus, eles veem o poder de Jesus atuando contra as forças do mal. Aquilo poderia ser algo assim que fortalecesse a fé daqueles discípulos para que eles realmente soubessem e comprovassem que eles estavam seguindo aquele que era o Filho de Deus poderoso. Deixa eu só permitir que mais alguém entre aqui. Então, o comentário bíblico, ele apresenta Deixa eu só fechar aqui. Esse aqui. O comentário bíblico, ele apresenta algumas notas adicionais falando sobre possessão. Então, é estranho, né? Eu fiquei pensando assim, nossa, vamos começar o ano falando sobre essa cura em especial. Mas quando eu estudei isso, eu falei, a gente não pode deixar de falar isso, porque nós estamos iniciando um ano e a gente tem a oportunidade de escolher sobre quem a gente vai dar a nossa vida, para quem a gente vai dar a nossa vida. E o comentário bíblico sobre possessão, ele traz uma nota falando assim, olha, nós podemos ter a vida controlada. Possessão nada mais é do que controle. Então, nós podemos ter a nossa vida controlada pelo Espírito Santo. A gente não precisa deixar com que as forças do mal controlem a nossa vida, né? Porque assim, olha, quando a gente não deixa a nossa vida ser controlada pelo Espírito Santo, a gente fica vulnerável às forças do maligno. E somos aprisionados em nossas vontades, e isso se torna mais forte do que nós a cada dia. Então, o comentário ele acrescenta e ele fala que todas as vezes em que a Bíblia fala sobre possessão de espíritos imundos na vida das pessoas, que isso não ocorre de um dia para outro, que isso é gradativamente, é algo como se nós fôssemos deixando assim, gradativamente, deixando de fazer a vontade de Deus, fazendo as coisas erradas e deixando gradativamente que as forças do mal tomem posse da nossa vida. Mas em contrapartida, nós somos convidados a deixarmos ser controlados pelo Espírito Santo. E assim, devido à ação do Espírito Santo, Cristo habita no nosso coração. Quando nós deixamos por livre e espontânea vontade, nós decidimos servir a Deus, decidimos deixar que a nossa vida seja controlada por Ele, pela sua palavra, aprender isso espontaneamente, sem que ninguém nos pressione, nós estamos dizendo, Senhor, eu quero que a minha vida seja controlada por Ti, eu quero que a minha vida seja controlada pelo Espírito Santo. E assim, nós cooperamos com a ação do Espírito Santo na nossa vida. E Deus efetua em nós tanto querer como realizar. E o poder do alto, ele toma posse, conduzindo as tendências naturais em harmonia com os princípios bíblicos. Quando deixamos o controle da nossa mente a Deus, quando nós deixamos o controle da nossa vida nas mãos de Deus, da nossa mente nas mãos do Espírito Santo, Satanás, ele não tem poder sobre nós. E assim nós somos fortalecidos dia a dia pelo poder divino e não mais estamos vulneráveis aos poderes do maligno. Então que nesse ano, se nós temos alguma tendência que não está de acordo com a vontade de Deus, que a gente coloque, que a gente decida colocar isso nas mãos de Deus, que a gente decida deixar a nossa vida sob o controle do Espírito Santo, que essa cura que nós aprendemos hoje, nós vimos que era algo que as pessoas elas não tinham controle, mas Jesus, ele pôde libertar essa pessoa das forças espirituais do mal. Então, Jesus é o único que tem poder
e autoridade para nos libertar das garras do maligno. E basta apenas uma palavra e a nossa vida vai ser restaurada. Que nesse novo ano nós entreguemos a nossa vida a Deus, todos os nossos anseios, todas as nossas vontades, nas mãos do único que tem o poder de transformar a nossa vida e de completar a obra que Ele começou em nossa vida. Que a gente mantenha os olhos em Jesus, que a gente, todas as dificuldades que nós tivermos, que nós venhamos a Jesus, pedir a Ele força e libertação para todas as coisas que nós passarmos. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos um dia na presença de Deus, que nós tenhamos um dia onde nós tiremos tempo para depositar diante de Deus as nossas dificuldades, as nossas lutas, e que a nossa principal meta, na nossa lista de metas, se é que nós vamos ter uma lista de meta, mas se fizermos uma lista, que nosso principal objetivo nesse ano de 2024 seja buscar primeiro o reino de Deus e confiarmos que todas as outras coisas que nós precisamos vão ser acrescentadas. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de iniciar o nosso dia conhecendo um pouco mais, Senhor, da Tua vida, conhecendo um pouco mais do Teu poder. Nós te louvamos porque no passado o Senhor estava disposto a libertar pessoas das forças do maligno. E nós te louvamos porque sabemos que ainda hoje o Senhor tem essa missão, ó Pai. E nós queremos, Senhor, queremos que o inimigo não tenha poder sobre a nossa vida. Nós queremos, Senhor, nesse primeiro dia desse ano de 2024, colocar a nossa vida em Tuas mãos. Nós queremos colocar os nossos anseios em Suas mãos, as nossas dificuldades, para que o Senhor continue a obra que o Senhor começou em nossa vida, Pai. Senhor, abençoe cada uma dessas pessoas que estão aqui comigo assistindo nesse momento. Abençoe também, Senhor, as pessoas que continuarão ou que assistirão depois, que o Seu Santo Espírito possa alcançá-las, que a Tua palavra, Senhor, continue nos alimentando a cada dia. E nós nos colocamos em Tuas mãos, gratos por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor fará em nossa vida. E nós fazemos isso te agradecendo e te pedindo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos. Vou só encerrar aqui e a gente vai continuar se alguém tiver algum pedido especial. Que Deus abençoe, um ótimo dia e que a principal meta seja estudar a palavra de Deus.